Olá, eu sou o José Trajano e faço Pontapé. Sabia que aqui na Central 3 você não é um mero ouvinte? Nos ajudando a partir de R$14 através do Apoia-se. Você se torna membro do Clube Central 3, onde concorre a prêmios exclusivos, além de participar de um grupo de discussão sobre o conteúdo dos nossos podcasts. Acesse apoia.se/Central 3 e colabore com a mídia livre e independente. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Olá, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio de 2020, e está no ar o Lado B do Rio, número 149. Eu sou Alcísio Canete, diretamente do estúdio da minha casa, e aqui eu já chamo direto o Caô da semana. Caô. Lê, 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 oh. Nessa semana, o Rio de Janeiro do governador genocida Wilson Witzel, o Auschwitzel, chorou o assassinato de 2 Joãos, jovens, negros e favelados. João Pedro, de 14, foi morto na terça-feira dentro de casa, na favela do Salgueiro, em São Gonçalo, durante operações da Polícia Civil e Federal. Já na quarta, João Victor, de 18, morreu após ser baleado em uma rua na Cidade de Deus, também durante uma operação da PM e da Civil, enquanto ele ia comprar pipas. O acontecimento ocorreu durante a entrega de cestas básicas para moradores de dentro da Cidade de Deus. O Ítalo também foi morto em Acari e também desapareceram com ele, que nem fizeram com João Pedro. A família só conseguiu encontrar o corpo dele no dia seguinte. Então, por isso, o nosso painelista Fagner Torres vai fazer um pequeno editorial sobre isso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está ouvindo o programa. É um saco ter que começar o programa falando mais uma vez disso. Eu já, no ano passado, por ocasião do assassinato do Evaldo, né, um músico que morreu com 80 tiros na Vila Militar, eu já tinha iniciado esse programa nessa edição específica, citando o nome de pessoas, jovens e adultos, que foram assassinados pelo Estado brasileiro, seja pela polícia, seja pelo Exército, né, em condições absolutamente aterradoras, né. Essa semana, infelizmente, a gente teve esses 3 casos: o caso do Ítalo de Acari, o caso do João Pedro Matos, que foi assassinado no Salgueiro, e ontem, nós estamos gravando o programa na quinta, né? Ontem, o João Vitor Gomes da Rocha, de 18 anos, na Cidade de Deus. O que eu tenho a dizer, assim, para não ser repetitivo, embora eu diga que é quase impossível não ser repetitivo, né? É que cada dia mais fica comprovado, fica escancarado o quanto o Brasil é um território inimigo para qualquer pessoa que não siga o padrão eugenista, né, da nossa sociedade, né? Qualquer pessoa que seja negra, a nossa convidada Dani, que está aqui prestes a falar, não me conhece pessoalmente, mas eu falo da Zona Norte do Rio de Janeiro, sou um homem negro de 37 anos. Então, supostamente, pelas estatísticas, eu já ultrapassei a barreira, né, de ser morto em situação de violência policial, né, porque dizem que até os 35 anos é a maior probabilidade, mas quem vive nas circunstâncias, quem vive no Rio de Janeiro, quem vive no subúrbio do Rio de Janeiro, nos bairros da Zona Norte, né, quem vive nas favelas do Rio de Janeiro, sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Então, eu começo mais uma vez, já não basta estar estarrecido com tudo o que tem acontecido no Brasil de uma maneira geral, né? Não basta ter que conviver com o fantasma da morte o tempo inteiro por mim, pelos meus amigos e pelos meus familiares, por conta da pandemia que nós estamos passando,
né? Nós também temos que lidar com a política absolutamente eugenista, assassina e covarde do Estado brasileiro, na figura aqui do Rio de Janeiro, representado pelo governador do Estado, Wilson Witzel, a quem nós nunca vamos nos arrepender de chamá-lo da forma como ele merece ser, né, que é o Auschwitzel, o genocida, que, embora não atire, não segure o fuzil, tem as mãos sujas de sangue e dispara o gatilho tanto quanto o policial que mata e morre nas favelas. Então, eu não quero me alongar mais do que isso. Ontem foi um dia muito difícil, ter que trabalhar, ter que tentar levar a vida minimamente normal com as cenas que nós estamos assistindo. Foi realmente muito difícil. Eu não tenho poder para muita coisa, a não ser a minha voz aqui nesse programa e a minha capacidade intelectual de produzir os textos, as coisas que eu faço nos locais onde tenho espaço para poder falar e para poder escrever. Não me resta outra coisa do que desejar que o grito do pai do João Pedro, a imagem do grito do pai do João Pedro no caixão daquele jovem de 14 anos, atormente a vida de Wilson Witzel pelo resto de seus dias. O mínimo que eu espero é que o Wilson Witzel, esse sujeito que comanda a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e que, repito, que tem a mão suja de sangue tanto quanto qualquer policial que sobe morro empunhando fuzil e que entra na favela empunhando fuzil, eu espero que ele nunca mais durma soterrado pela imagem do pai do João Pedro gritando diante do caixão do filho de 14 anos. É claro que imagens como essa, a gente vive num Brasil, a gente vive num país onde exterminar corpo negro e pobre é política de Estado, então não dá para se enganar que as cenas que nós vivenciamos essa semana serão as últimas. Infelizmente, não, né? Mas o que eu espero é que os responsáveis por essa política, e aí seja eles da política, seja eles da mídia, porque também é um outro ator dessa política genocida, né? O jornalista que faz sensacionalismo com questões policiais e questões de segurança pública, sem refletir os motivos pelos quais o Rio de Janeiro está na situação que está, também tem a mão suja, tão suja de sangue quanto o policial. Então, o que eu espero é que, na impossibilidade da gente encerrar com essa rotina de enterrar corpos aqui no Rio de Janeiro, corpos violentados pelo próprio Estado, o que eu espero minimamente é que essas pessoas nunca mais tenham seu sono tranquilo e sejam perturbadas pelas vidas que tiraram e pelas famílias que destruíram. Segue o barco. Bom, temos aqui hoje no programa a mulher mais jovem a ser deputada estadual do Rio de Janeiro, negra, favelada, socialista e feminista do São Carlos para a Alerj, da Alerj para o mundo e do mundo para o lado B do Rio. Bem-vinda, Dani Monteiro, e já peço para você abrir falando o que você quiser sobre o tema do editorial. Olá a todos, ouvintes do lado B. Olá, Caio. Olá, Fagner. Muito obrigado pelo convite. Como vocês me apresentaram, sou Dani Monteiro, deputada estadual, formanda aí no Corre para me Formar em Ciências Sociais, jovem militante e cria do Morro do São Carlos. Então, é um pouco desses múltiplos lugares que parte uma urgência da necessidade de construção de políticas públicas. Eu acho que sou militante desde que eu nasci, porque nascer jovem numa favela do Rio de Janeiro é lutar pela sobrevivência antes de mais nada. E eu acho que, para além desse lugar, né, que eu estou, é a necessidade de onde eu cheguei, né? Deputado estadual, e essa necessidade de construir política pública
com um olhar para o todo, porque eu acho que é essa percepção que a gente precisa ter, e em especial quando a gente fala do tema da segurança pública. E aí eu quero entrar nesse tema logo de antemão, porque enquanto o mundo luta para vencer uma crise de uma pandemia sem precedentes nessa nossa geração, o Brasil segue a passos largos para uma crise institucional sem precedentes. E parte do que acontece aqui no Rio de Janeiro é reflexo dessa crise. Então, é uma crise de um Estado que foi forjado na perspectiva do escravismo como forma de trabalho. Se a gente pensar na história do Brasil, são mais de 2/3 da história que a gente teve o processo de escravização, e quando você tem a ruptura, a abolição da escravatura, você não tem uma ruptura com aquele modo de trabalho e relação com os meios de produção. Então, tanto o Brasil continuou na sua vocalização de extração de matérias-primas e riquezas minerais, quanto a mão de obra do negro escravizado e também de alguns indígenas colocados nesse bojo, essa mão de obra seguiu o processo de desvalorização. Então, a gente tem um Estado que, ao decretar a abolição, decretou com ela o iniciado genocídio de mais da metade da população. Ali, em meados do processo de 1888, do 13 de maio, cidades como o Rio de Janeiro já contavam com a população de metade de ex-escravizados e escravizados. Então, havia ali um percentual muito grande e esse percentual se seguiu. A política adotada pelo Estado brasileiro foi a da ação, e através prioritariamente da sua ação armada e militarizada, seu braço militar do Estado, que hoje responde por polícia militar, mas já respondeu por guarda real imperial, e pela falta de ação. Então, quando não peca pela ação, peca pela inação, que é o processo de descaso com os direitos humanos e os direitos mínimos das pessoas. O que a gente vê acontecer nas favelas do Rio de Janeiro hoje, que vitimou o João Pedro, vitimou o Ítalo, vitimou o João Vitor, e também, infelizmente, essa noite já recebi relatos de mais uma vítima em uma operação policial da Providência, que os moradores ainda estão ali batalhando para a identificação, mas mais uma vítima dessa guerra às drogas. Então, tudo isso que acontece agora escancara esse Estado genocida e a incapacidade de lidar com a pandemia que assola o nosso Estado nesse momento. É aterrorizador, porque a gente deveria estar centrando todos os esforços, todos os agentes públicos para o controle e o combate da pandemia do coronavírus, enquanto o Witzel vira seus olhos para a favela e demonstra o descaso histórico, o descaso de um Estado genocida na mão agora de um governador com aspirações fascistas. Porque não nos enganemos, embora Witzel inicialmente pareça ter uma posição mais razoável frente à pandemia, diferente do Bolsonaro, que desdenha abertamente, diz que é só uma gripezinha, e daí para as 5.000 mortes, Witzel ele opera uma política que parece ir em consonância com as determinações da Organização Mundial de Saúde. No entanto, a gente vê que isso não é bem verdade, né? Seja pelas vidas que seguem sendo ceifadas na favela, uma política cara, é preciso ser dito, essa política de segurança pública é cara. São mais de 12 bilhões que foram previstos para esse orçamento de 2020, num Estado em crise. Então, é uma política cara, maior, o orçamento da segurança pública é maior do que o orçamento da educação, da saúde e da cultura. Então, é um orçamento oneroso. E se não se mostra por esse braço armado, Witzel também mostra a sua incapacidade de lidar com essa crise e com os mais vulneráveis do nosso Estado na lambança que está sendo feita hoje no processo da abertura dos hospitais de campanhas, compras de insumos e equipamentos da pasta da saúde. Além de ser autora do PL das operações policiais, que eu gostaria de também explicar mais à frente, eu sou autora de um projeto importante também, que visa a transparência dos contratos emergenciais, porque ao decretar o processo de pandemia e
isolamento social no estado do Rio de Janeiro, houve uma abertura e uma possibilidade, segundo como é previsto na lei, que os contratos emergenciais você não precise fazer o processo licitatório, que é aquela obrigação de 3 empresas, comparar o preço entre 3 empresas. Então, você exclui esse processo licitatório, bem como não fica muito nítido na legislação o processo de transparência desses contratos. O que aconteceu foi que foram abertos diversos contratos pela Secretaria de Saúde, foram mais de 100 contratos no primeiro mês de quarentena, contratos milionários com empresas para dizer no mínimo, né, sendo bem generosa, assim, bem tranquila, empresas com um histórico questionável e com bastante indícios de superfaturamento na compra de diversos insumos. Coisas que a gente está vendo se desdobrar ao longo desses dias, mas ainda ali no início da crise, ao iniciar desses contratos, a gente, com o nosso trabalho na LERJ de fiscalização, percebeu de antemão que aquilo não poderia ser feito dessa forma. Era muito estranho que o Estado contratasse a empresa Iabás, que é uma das principais responsáveis pela crise da saúde do município, da qual o município vetou, hoje é proibido, é vedado em todo município contrato com essa OAS, Organização de Saúde Iabás. Como também a compra de insumos como álcool em gel com preço quase que o dobro de outros estados. Então, já ali de antemão, a gente fez esse projeto de transparência que era fundamental para a gente ter acesso aos contratos que estavam sendo feitos ali de modo emergencial, que inevitavelmente, para tratar da crise, precisaria obter recursos, captar recursos de outras pastas. Então, todos nós sabemos que é necessário o máximo de gastos possíveis hoje com a saúde, a gente sabe que não é gasto, investimento, mas eles precisam ter transparência e controle, não só para nós deputados, mas para toda a população. Então, dito isso, quero fechar essa primeira parte fazendo esse entendimento de que, para a gente, o cenário é muito devastador, seja a nível nacional, com Bolsonaro, um genocida irresponsável abertamente declarado, seja com Witzel, que é esse que opera um processo executivo sombrio, de controle da máquina estatal sombria, só propõe que economia vem de retirar salário dos servidores públicos, mas, para além disso, não abre efetivamente a transparência necessária para a gestão do Estado, e também opera o genocídio nas favelas. Então, entre governo nacional e estadual, o cenário não é bom, e se a gente entrar também um pouco no debate do município do Rio, a gente entra no debate daquele que disse que ia cuidar das pessoas, mas apenas demonstrou ainda mais desprezo e novas tonalidades de crueldade para lidar com a vida das pessoas. O que acontece no sistema de saúde municipal, bem como o que hoje vemos acontecer, casos como os tomógrafos na Igreja Universal da Rocinha, são casos que detonam uma gestão também muito desgastada, que não fez o que se propôs e que, por muito pouco, também não foi impeachmentado. O que o Bolsonaro hoje faz, rifar o seu governo e disponibilizar milhões para o Centrão não colocar para frente a votação do seu impeachment, foi o que Crivella também fez há meses atrás na Câmara Municipal de Vereadores. Então, acho que é muito o que a gente comentar. Eu estou bastante feliz de participar dessa entrevista. Queria dar só esse primeiro pontapé, porque o cenário é de muito caos, de muita confluência de crises e muita necessidade de auto-organização da classe trabalhadora para a gente enfrentar esse período. Então, vamos lá. Bom, obrigada. Continuamos inovando na nossa forma de apresentar o Lado B do Rio e vamos já trazendo os panelistas que ainda não falaram, já com a sua pergunta. Olá, Daniel Soares. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento a todas e todos. Boa noite para a convidada. Dani, eu sou economista, né? O pessoal que ouve o podcast sabe, e essa questão que você colocou do financiamento, né, do custo da política genocida de segurança pública, ela é fundamental, né? E o interessante é a legitimação que o gasto bilionário em segurança pública tem da
da sociedade, mesmo num momento, como vivemos nos últimos anos, de demonização do gasto público, né? Com os partidos novos da vida e a direita, de modo geral, fazendo posts, fazendo artes bonitinhas para dizer que o dinheiro é seu e que o deputado fulaninho do PSOL gastou não sei quantos % de sua cota parlamentar, mas ninguém questiona o gasto com segurança pública, e quem levanta sua voz contra é ridicularizado, inclusive, nas redes sociais dessa galera. Como você mesma falou, eu comentei isso na live do Lado B ontem, com a Alana de Holanda e a Tainá, como você mesma falou, o gasto de segurança pública, há alguns anos, ele já é maior do que o gasto em educação e saúde no orçamento estadual, e vem crescendo. Existe algum tipo de resistência, ou não de resistência, mas de questionamento quanto a isso nas comissões de orçamento da Alerj? E, como eu falei, a legitimação social desse gasto torna difícil esse questionamento, mas tem algum tipo de pressão também pela transparência desse gasto, porque a melhor forma da gente controlar o dinheiro público é conferindo transparência a ele. Então, né, muito obrigada, acho que você trouxe vários elementos também muito importantes aqui para a gente discutir. Eu acho que ali na Alerj, num cenário onde a bancada militarizada, e aí nessa bancada militar eu estou colocando especificamente policiais ou oficiais de algumas das forças, né, armadas do nosso país, ela já compreende quase que 1/3 ali da Alerj, fora outros simpatizantes que você vai ter. E a nossa eleição de 2018, com a eleição de Bolsonaro e a eleição do Witzel, colocou para a gente o quanto que a temática da segurança pública ela estava ali em grande importância para o brasileiro. Hoje saúde passa por conta do coronavírus, mas até então segurança pública era o tema que preocupava mais os brasileiros, num cenário onde a militarização sempre foi a resposta. Então, é óbvio que a gente precisa aprimorar os mecanismos de controle desses gastos, mas, por si só, eles são explicados no que eles efetivamente são destinados a ser feito. A política militarizada, essa política bélica, ela é muito onerosa, ela é muito custosa. Eu lembro que ainda nos meus momentos de movimento estudantil na UERJ, naqueles momentos onde a universidade estava fechada, em crise, que a gente ia semanalmente para a porta da Alerj pleitear o financiamento e pagamento dos salários e bolsas. Eu ali como estudante, eu ia e semanalmente a gente era recebido ali pela tropa de choque com bombas de gás. A gente, na curiosidade ali do movimento na época, porque acabava o ato, a gente enchia bolsas e bolsas com bomba, e na época tinha ato de outras categorias também, não era só a universidade pública, mas diversos outros setores que estavam com salários atrasados, inclusive alguns setores de segurança. Então, a gente chegava no final do ato, tinha muita bomba, sacolas, e a gente pegou e foi olhar no orçamento do Estado quanto custava cada bomba daquela de gás lacrimogêneo. O valor da bomba era R$380. A nossa bolsa, na época, que a gente estava indo para a porta da Alerj e reclamar que estava atrasada, era de R$400. Então, você olhava ali no final, a gente começou a olhar cada bomba uma bolsa, e eram centenas de bombas. A gente falava assim, por quê? Qual é o sentido deles gastarem quase tanto dinheiro público para reprimir a gente do que seria o gasto com o que a gente está pleiteando aqui? Então, o cenário é que, de fato, esse custo ele é muito bem localizado, por assim dizer. Por óbvio, de maneira nenhuma eu estou me responsabilizando em dizer que esse valor é totalmente muito bem investido, muito bem gasto, mas que o problema efetivamente está na lógica da segurança pública, é onde eu queria adentrar para a gente refletir um pouco mais, porque ao passo que aumentou o orçamento da segurança pública,
dentro dele, as subfatias desse orçamento, se diminuiu o orçamento de capacitação dos profissionais e orçamento destinado à prevenção e inteligência. Então, o orçamento estadual de 2016, por exemplo, a inteligência chegou a zero reais, zero. Nada dos bilhões de saúde, de segurança pública, R$0 colocado para a inteligência. Você vê que alguns setores da Polícia Civil, como, por exemplo, os setores forense, de perícia, eles são completamente vilipendiados. Faltam profissionais, faltam materiais, faltam insumos. Então, a lógica é que cresce esse orçamento, mas diminui o orçamento que era mais efetivo. Porque se você tem mais profissionais forense, você vai precisar de menos profissionais praça. Se você tem mais atuação da Polícia Civil, que é a polícia responsável por investigar crimes depois que o crime acontece, você precisa de menos policiais militares, que são os policiais de polícia, como bem diz a sua fundação lá, ainda enquanto Guarda Real, que são a polícia de prevenção e policiamento ostensivo. Então, dentro da lógica da segurança pública, ela ficaria para prevenir os crimes antes dele acontecer. Então, se você tem uma inversão dessas proporções, você vai precisar chegar numa lógica onde você não vai ter mais a guerra às drogas como justificativa para controlar e precarizar a vida daqueles que moram na favela. Porque hoje a ilicitude das drogas e o tráfico das armas, ele corresponde para esses lugares, o varejo da droga caminha para esse lugar e o Estado investe milhões em armas, mas quase que não investe em pesquisas nessas substâncias, não trata como saúde pública. Tudo isso é muito bem construído, muito bem arquitetado, para que a gente tenha uma lógica de controle dessas populações, para defender o interesse e o patrimônio privado. Por isso a guerra às drogas é tão necessária, porque você precisa ter um motivo para entrar e sair da favela e violar aquelas vidas sem nenhum demérito. Então, já há um resquício histórico de desumanização, porque é isso que o processo de escravização e colonização que o nosso país viveu significa, uma inferiorização e hierarquia das raças que perdurou no Império e na República. Eu, como cientista social, estudo os primeiros cientistas do Brasil, seja da área de ciências biológicas, sociais ou até mesmo das artes. Toda essa produção, essa intelectualidade estava voltada para uma produção eugenista no início do século XX, e onde se hierarquizava as raças e assim se perpetuou a construção de políticas públicas e do próprio Estado brasileiro, a partir dessa inferiorização. Então, a gente chega num quadro hoje onde não tem nenhuma dificuldade de a gente colocar, como o Bolsonaro coloca, a população praticamente ali encostando contra a parede, né? Que você não tem opção, é quase uma chantagem. Ou você morre pela fome, ou você vai morrer pela doença. Então, ou você sai para trabalhar e pode morrer pelo coronavírus, ou você vai ficar em casa com fome. E não causava até aqui, na maioria das classes sociais do Brasil, qualquer nível de empatia. Uma criança vendendo bala no sinal não causa empatia, as pessoas não se comovem, na maioria, as pessoas não abaixam o vidro do carro com medo de serem assaltadas. É um cenário onde uma pessoa negra em situação de rua não comove também, que se ela estiver passando frio, tremendo, não importa. Então, a maioria das pessoas passa dia a dia por essas pessoas em situação de rua, em situação de prostituição, auxiliares de serviços gerais, domésticas, diaristas, trocadores de ônibus, motoristas, passam despercebidas como se elas não existissem. Então, essas pessoas estão numa categoria de subhumanidade e, por isso, com muita tranquilidade, a guerra às drogas é operada e vitima esses jovens. A gente tem dados de homicídios no Brasil semelhantes a países em guerra civil. O status da ONU para a guerra civil são 17 mil mortes ao ano.
o Brasil vitima cerca de 60 mil jovens por violência policial por ano. São dados do próprio Anuário de Segurança Pública. Então, é um cenário devastador, porque se esses são os dados oficiais, imagine a gente os dados não oficiais. Eu acho que há muito que a gente pensar nessa lógica de segurança pública, e aí, para finalizar, retomando ao início da pergunta, que como essa questão passa dentro da Alerj, o cenário é que os movimentos sociais, a Alerj deveria ser a casa do povo e não o é. E os movimentos sociais são bem pouco assistidos na maioria das vezes. Então, o processo de isolamento não só contribuiria para isso passar com muita tranquilidade, mas eles têm tranquilidade para operar essa política, porque, afinal, esse projeto insano, militarizado, ele foi confirmado nas urnas, ele vem sendo confirmado, né, na opinião sobre segurança pública, sobre militarização. Eu acho que, infelizmente, vários jovens já vinham padecendo dessa lógica de segurança pública antes, e a primeira coisa que sempre se ouviu de Marielle até João Pedro quais são os antecedentes deles, né? Justificar que aquelas pessoas poderiam morrer porque elas são à margem da legalidade, porque elas são criminosas. Então, há sempre essa tentativa de manchar e justificar o porquê que essas pessoas podem passar por isso, e não que isso é uma barbaridade. Então, a gente precisa ainda debater muito com a sociedade, debater muito com as periferias, com as favelas do nosso estado, mas também, principalmente, com a classe média, uma outra lógica de segurança pública. Entender que segurança pública não é só policiais, né, seja da área da militarização mais direta, seja da área da inteligência, mas também investimento territorial, revitalização de praças e espaços coletivos urbanos, acesso a emprego, a saneamento básico, a oportunidade de saúde e educação. Então, há várias temáticas aí, como essa pasta deveria ser tratada e não né? Ela é tratada de uma forma vertical e totalitária, ao invés de ser horizontal e interseccionalizada com outras pastas do Estado. Bom, seguindo a nossa apresentação gradual dos painelistas, olá, Caio, aniversariante Belandi. Um bom momento aos amigos, se é que a gente pode ter bom momento, enquanto a gente grava aqui. Um camelô do Morro da Providência, de nome Rodrigo Cerqueira, 19 anos, foi morto durante uma operação de policiais da UPP da Providência. Enfim, tudo que o Fagner falou e que a Dani falou, a gente só pode reiterar. E assim, a gente fica sem força, sabe? É muito difícil, cara, porque a gente tenta cobrir um flanco e acaba sentindo que está descobrindo outro, né? Então, eu tinha acabado de falar aqui da pandemia, de 20 mil mortes, o Brasil chega a 20 mil mortes, né, pela Covid-19. Enquanto isso, mais um jovem negro é morto na favela, nessa dita guerra às drogas, né? Enfim, só posso lamentar. Queria fazer uma abertura um pouquinho mais para cima, vou deixar para finalizar mais para cima. Desde já agradecer a presença virtual da Dani, a Dani que é a única aí das 3 sementes de Marielle, como a mídia tratou, da Alerj, que faltava a gente entrevistar. Entrevistamos a Renata Souza e a Mônica Francisco também. Então, aproveitando esse gancho, Dani, eu queria que você fez uma apresentação ali um pouco ali resumida, e eu queria que você falasse, você chegou a ser assessora da Marielle também, então eu queria que você contasse um pouco a sua trajetória, mais detalhadamente, de militância, se foi movimento estudantil, se foi núcleos em favelas, como é que foi até chegar a ser uma deputada estadual do PSOL no Rio de Janeiro, no momento em que o fascismo ele apresenta sua face mais vil e cruel no Brasil, mais até que a ditadura militar, para mim, na minha opinião. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, contasse para a gente aí como é que você chegou aonde chegou, tão nova, tão jovem.
Rapaz, sabe que até hoje eu me pergunto? Não, brincadeiras à parte, Rodrigo. É, são várias coisas, né? Eu acho que você citou um ponto muito importante, que foi trabalhar ali na assessoria da Marielle. Eu fiz essa brincadeira aqui no início, mas é porque as coisas foram se sucedendo de uma forma muito dinâmica. E se me perguntassem, né, se pudesse entrevistar a Dani de 3 anos atrás e falar, você se imagina astronauta ou se imagina deputado estadual no meio de uma pandemia com um governo, um presidente genocida e um prefeito bispo? Eu ia falar assim, Com um eu acho que é governo que tem um astronauta. Que tem um astronauta, exatamente. Eu acho que eu ia falar que provavelmente eu seria astronauta, mas isso por não entender o que eu estava construindo até ali, chegando onde eu cheguei como deputado estadual, mas certamente pela luta que eu travei, com certeza, né? Então, acho que fazendo aquele perfil nesse momento... Eu nasci no São Carlos, como eu falei, no Morro do Zinco, é uma favela aqui do centro do Rio de Janeiro, no Estácio. Eu sou filha de verdureiro de doméstica, que sempre deram muito duro, tanto para construir uma vida em segurança para os filhos, quanto garantir a nossa educação. Então, estudei em escola pública a minha vida toda, até que eu tenho a oportunidade de entrar numa universidade pública pela política de cotas. E aí eu entro na universidade e descubro um mundo que até então eu não conhecia. E não era só um mundo de conhecimentos acadêmicos, mas da própria democracia em si. Eu já tinha me envolvido em diversos processos, quando muito jovem, territorial, da onde eu vim, mas depois até em grupos religiosos, tentativa, né, de me encaixar fazendo alguma coisa, tendo um ativismo, mas foi na universidade que eu me deparei com uma cena que eu não conhecia, as pessoas sentarem em roda e debater encaminhamentos em comum, um grupo, os estudantes serem vistos como um elo dentro da universidade que pleiteiam demandas, fazem pressão e são ouvidos. Então, esses mecanismos ali da vida interna universitária, que eram um mínimo de processos democráticos e de militância, eu não conhecia, e logo quando eu entro na universidade isso me chama muita atenção. Mas era um espaço que para mim não era colocado, porque eu precisava estar na universidade e precisava trabalhar também. Só que eu percebi que no meio disso eu podia tentar efetivamente dedicar algum momento para construir alguma coisa, até porque se eu não lutasse para sobreviver na universidade, eu talvez seria expulsa dela. Foi o que eu percebi, que a batalha para entrar na universidade foi uma batalha difícil, um funil onde muitos outros ficaram. As pessoas que nasceram no bairro que eu nasci ficaram, essas pessoas não entraram na universidade. Mas a principal batalha, a maior batalha, era para sair da universidade e sair com um diploma. Porque se você não tem uma assistência estudantil adequada, se você sequer tem o seu status de estudante comparado ao dos outros. Quando eu entrei na UERJ, o estudante cotista ele não podia acumular bolsa de pesquisa com a bolsa de permanência. Ou você pesquisava, ou você tinha bolsa permanência. No cenário onde a bolsa era R$300. Então, era um local que não pertencia a uma pessoa que veio do lugar que eu vim. Mas essa necessidade de permanecer ali, a necessidade de se formar, de conseguir retomar aquela oportunidade para as pessoas que não conseguiram entrar ali, foi o que me motivou a construir o movimento estudantil na UERJ. E a luta pela UERJ é a luta pelo próprio estado do Rio de Janeiro em si. A gente tinha um jargão lá que a gente costumava dizer que a UERJ é o local onde os movimentos sociais do estado do Rio de Janeiro fazem a curva. Porque, querendo ou não, ela tem essa dinâmica de proximidade de ser uma universidade do estado, de historicamente ter sido uma universidade já preterida em relações às federais, ser essa dinâmica próxima do seu poder executivo, uma autarquia com independência dos seus órgãos internos, enfim, muitos elementos fazem com que a UERJ seja o espaço onde você, ao lutar pela universidade, também luta pela não remoção da favela do Metrô Mangueira,
a não demolição da escola Friedenreich, a manutenção do Célio de Barros e o parque aquático. Então, você se vê nas lutas da cidade e muito no centro dinâmico delas. Então, eu fui caminhando pela luta cidade, me filio ao pessoal em 2014, construí a campanha do Marcelo para prefeito desde 2012, até que em 2016 me apresento a candidatura da Marielle e eu entendo que eu finalmente chego num ciclo onde a gente consegue equalizar programa político, que foi o que me chamou a atenção para o pessoal desde o início, com a necessária representatividade que vai trazer os mais vulneráveis ao centro, né? Eu, como socialista, reivindico quem é o sujeito revolucionário. Sujeito revolucionário que tem a capacidade de promover rupturas no Estado e trazer direitos para a maioria é aquele justamente que está na base social. Então, os favelados, os negros e negras, as mulheres, os LGBTs, as pessoas do interior da Baixada Fluminense, essas pessoas têm que estar um passo à frente. Então, ver Marielle, vinda da Maré, candidata a vereadora, foi a equalização de um programa de esquerda popular com uma representatividade realmente popular e cria da favela. Então, essa confluência, eu entro com tudo na construção da campanha dela, uma campanha que a gente fez a duras penas para fazer 7 mil votos. Essa era a nossa intenção. Vamos fazer 7 mil votos, que a gente bate pelo menos ali o piso da Câmara e talvez consiga uma vaga. E Mari fez 46.502 votos, assim, foi um estouro. Então, ela entra e me convida para construir o mandato dela para construir essa temática de juventude e favelas. Ao longo do processo de construção do mandato dela, também surge essa necessidade, essa urgência de novas figuras públicas que representem o mesmo processo que a Mari representava. Então, a gente começa a construção, né, a pensar esse processo de construir uma candidatura que seja voltada diretamente para a juventude. O pessoal, historicamente, desde a sua fundação, ele tem a gênese de dialogar com os jovens, mas você nunca teve ali, de fato, um processo de renovação que você incorpore a nova geração política do nosso país, que é essa geração que nasceu pós-redemocratização, pós-experiências do governo petista, cresce, né, nas experiências do governo petista, no acesso à tecnologia, informação, no acesso ao ensino superior, coisas que até então as gerações anteriores não tinham tido. Então, você conseguir ter uma candidatura que vocalizasse esse programa, mas também essa representatividade, foi a tarefa que começaram a me colocar. E no meio do caminho, infelizmente, a gente lida com o trágico, eu ia dizer incidente, mas incidente é uma palavra muito injusta para dizer o que foi o assassinato bárbaro da Marielle. Então, esse processo foi muito doloroso e ainda é muito difícil lidar com tudo isso. A relação pessoal, a relação política, a relação profissional são coisas muito fortes, mas um sentimento de que precisava continuar, que a gente não podia retroceder. Assim, acho que é um pacto pela vida, como fala Conceição Evaristo. Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. E isso desde que o primeiro navio negreiro chegou nesse país até hoje, os camburões que tiram Joões, né, João Pedro e João Vitor da favela praticamente sem vida, né? Então, é nesse cenário de construção necessária de precisar seguir, de continuar caminhando, fazer esse caminho pelos que vieram antes, mas principalmente pelos que virão, que eu mantive a candidatura, construí e fomos eleita pela juventude. E aí o nosso lema de campanha era para fazer acontecer na LERJ, né? Para colocar a juventude lá e a gente tomar os meios da política do nosso país por nós mesmos. Então, tem sido um processo muito intenso, não vou dizer que não é intenso, que de tédio de maneira nenhuma a gente morre na LERJ, mas que tem sido um processo muito gratificante, assim, em algum nível de perceber a diferença que a gente faz ali e a comprovação da urgência de que mais de nós precisa estar ali, né? Acho que o que mais importa sobre o meu mandato é que ele escancara que antes de mim não tinha ninguém igual a eu ali e ninguém sentia falta.
Então eu estou ali prioritariamente para fazer barulho para que mais pessoas iguais a mim consigam estar ali. Bom, após essa bela fala da nossa convidada, vamos para o nosso comercial. Ouvinte do lado B tem 10% de desconto nas compras no site Veste Esquerda, usando o código promocional lado B. Acesse vesteesquerda.com.br e faça suas compras. Mas tenha paciência, vai chegar o seu pedido. Entenda que estamos passando por uma questão de pandemia. A Livraria Leonardo da Vinci está na internet, também para driblar as questões do isolamento social. Acesse leonardodavinci.com.br e compre livros nessa livraria tão tradicional e parceira do lado B do Rio, e não deixe essa incrível loja fechar. Último recado, participe do financiamento coletivo do lado B do Rio no Padrim. A partir de R$2 por mês você colabora com a produção de mais conteúdo em nossas plataformas. Acesse padrim.com.br/lado B do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere se tornar um apoiador. Dani, dando seguimento ao nosso programa, o Estado do Rio de Janeiro ele está prestes a ter seu acordo de recuperação com o governo federal vencido, em meio a um momento onde o preço do petróleo margeia-se números mais baixos em décadas, o que também prejudica bastante as contas do Estado. O que está rolando de papo na Alerj? O que está sendo feito na Alerj para pressionar o Witzel a desarmar essa bomba relógio orçamentária que pode trazer a gente para aquelas épocas do pezão que você mesma citou, que a UERJ fechou, que aposentado não recebia, aquela loucura? O cenário é bastante dramático daqui para frente. A gente já recebeu as primeiras mensagens do executivo na Alerj para o debate de orçamento, e a primeira análise é que esse orçamento essa previsão orçamentária, né, ela está bem aquém do que vai ser a realidade do nosso Estado. O primeiro fator, como você mesmo já citou, que é a questão do preço do barril do petróleo, né? A nível internacional, esse preço despencou e os royalties para esse valor, né? Os royalties do valor do barril do petróleo despencaram com isso, né? E essa é a primeira e principal fonte de arrecadação do Estado. A segunda é o turismo. E a gente sabe que com a pandemia o turismo está completamente inviabilizado. Então, a arrecadação do Estado ela está completamente comprometida num Estado que já vinha num processo de desmantelamento por si só, porque a gente decretou algo inédito, que não existia. Estado de calamidade pública para calamidade econômica não existe. A lei de calamidade pública, a qual se ancora o regime que hoje vigora no Rio de Janeiro, ela fala sobre desastres ambientais e catástrofes que não tem a ver, não tem essa significância de gestões corruptas do PMDB. Isso não está incorporado em catástrofes naturais. Essa é uma catástrofe produzida pelo ser humano. Então, esse regime ele é completamente inadequado do que poderia estar o nosso Estado. Mas ainda assim a gente vinha num cenário turbulento e a arrecadação de 2020 e 2021 certamente só vai declinar mais e mais. A gente acredita, os primeiros estudos dão conta de que se não tiver uma ajuda da União no entorno de 15 a 20 bilhões até o final do ano para o Estado do Rio de Janeiro, a gente provavelmente terá bastantes problemas sociais pela frente, sociais e políticos, muito provavelmente. Então, é um cenário onde você precisa, mais do que nunca, reinventar a economia. O Estado do Rio de Janeiro ele é bastante tradicional no seu modelo econômico, e até hoje a distribuição do Estado é muito baseada nisso. Foi um Estado que não se reinventou com os processos que foram acontecendo no nosso país. E hoje depender apenas do petróleo e do turismo para garantir a receita do Estado num Estado que foi muito rifado ao longo dos últimos anos é a fórmula para o fracasso, né? Então eu acho que
Eu venho muito debatendo isso com os meus pares lá na LERJ, cada vez mais o quanto que a gente vai precisar fazer um debate de reestatização, ao meu ver, porque o processo da pandemia não só diminui a arrecadação do Estado, como coloca em xeque alguns serviços concessionados pelo Estado. Há 2 semanas a gente recebeu uma mensagem na LERJ para dar um aporte financeiro para as empresas de transporte, sob a alegação de que eles estariam quebrando. Com pouca transparência a proposta, não dava para entender, e a gente colocou critérios mínimos, como só sai auxílio financeiro se for para pagar salário, não faz sentido e não deveria sair. Mas aquilo acendeu uma luz vermelha na nossa cabeça sobre o quanto que esses serviços concessionados vão estar em xeque, né? E aí eu acho que retomar a defesa do Estado de que isso, antes de serem serviços lucrativos, são direitos da população e seguem lucrativos porque se pagam, o transporte se paga em qualquer modalidade, a barca se paga, o trem se paga, o metrô se paga, os ônibus se pagam. O que não se paga sozinho é a fome e lucro crescente desses grandes empresários desses serviços concessionados, mas inevitavelmente esses serviços eles vão ter um processo de queda e muitos deles podem retomar para o Estado. E aí eu acho que eles têm que ter a grandeza de conseguir fazer esse debate nos marcos necessários. Entender que não só não deve privatizar a SEDAI, como precisa reestatizar alguns serviços. Eu, como socialista, não tenho como não já imaginar, né, nesses momentos de crise, o puxar para mais direitos, né, para mais força do povo. O Estado nunca serviu na história do nosso país para o povo, mas hoje a gente tem a ameaça de retroceder para momentos ainda mais obscuros. Então, acho que, em algum nível, a defesa do Estado é muito melhor do que a defesa da economia financeira. Então, acho que é um pouco do debate que a gente ainda precisa fazer sobre o orçamento, porque o cenário para o nosso Estado é devastador e reinventar a economia, ao meu ver, passa por retomar processos de economia em rede, né? Processos como da própria economia solidária, de você ter ali relação entre produtores locais e troca entre esses produtos dentro do próprio território, é o que a gente começa a pensar como o Estado do Rio de Janeiro pode sobreviver para essa crise, porque hoje essa pergunta literalmente de $1 milhão. Acho que ela aterroriza o governador. De repente ele brinca de proto-fascista para tentar esquecer um cenário que vai ser devastador em qualquer circunstância. Porque qualquer pessoa que olha para o Rio de Janeiro e para o que vai vir, a pergunta é como iremos sobreviver a esse momento, a essa pandemia, a essa crise da máquina pública no estado do Rio de Janeiro. Só um comentário rápido em cima do que a Dani falou, né, na questão dos serviços concedidos, né, no caso privatizados. O Rio de Janeiro é o único estado brasileiro que tem mais de um modal de transporte de massa, né, porque tem estados que só tem ônibus, mas se comparar com São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, alguns estados do Nordeste que tem transporte ferroviário, o Rio é o único que tem todos os transportes de massa concedidos, todas as linhas. O hidroviário, né, porque a gente tem essa particularidade da barca, os trens de subúrbio, o metrô, e nem se fala dos ônibus, né? São Paulo, que é o tucanistão aí há mais de 20 anos, desde 1994, tem só uma linha do metrô concedida e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos segue pública. Mas o Caio tem pergunta, né? Gostei da sua apresentação. Muita gente já sabe, né? Eu faço parte de um movimento de sócios e torcedores do Flamengo, chamado Flamengo da Gente, falo bastante dele aqui, que é um movimento que busca a democratização do clube, do futebol, né? Enfim. Minha namorada também faz parte, ela é até muito mais ativa do que eu, tem uma frente lá chamada Mulambas, de torcedoras do Flamengo. E essa causa, assim, acaba me interessando muito, porque eu estou ali perto,
E a Central 3 também, né, é uma central de podcast que valoriza bastante o esporte, né, tem vários programas de esporte aí na sua rede. Então eu queria que você falasse, Dani, sobre a sua proposta que virou lei em março, da campanha permanente contra o assédio e violência sexual em estádios de futebol. Eu queria que você falasse como é que foi o diálogo com esses movimentos de mulheres torcedoras, como foi o processo de votação, enfim, como é que se deu isso tudo aí e o que você espera daqui para frente também dentro disso. Boa. A gente tem um mandato que atua em muitas frentes, né? Eu tenho muito orgulho de estar à frente de um mandato coletivo que é muito enraizado em vários pontos do estado do Rio de Janeiro e muito diversificado nas suas pautas. E uma das pautas que a gente toca no mandato é a pauta das torcidas. A gente, inevitavelmente, é herdeiro das jornadas de junho de 2013. Então, a gente estava ali no processo do ciclo dos mega-eventos, as lutas sociais que tiveram naquele período, que estavam intimamente ligadas também com a luta da não elitização do futebol. E essa é uma pauta que sempre chamou a minha atenção e de algumas pessoas também que compõem o mandato. Eu sou vascaína e sou muito próxima a algumas meninas do Vasco, algumas de torcidas organizadas, outras não, que lançaram o movimento Vascaínas contra o Assédio, que foi um dos movimentos pioneiros no Brasil e começou a levantar essa discussão do machismo que já vinha sendo denunciado nas 4 linhas, pelas futebolistas, por algumas comentaristas também mulheres do esporte, mas também esses movimentos de torcida vieram prioritariamente para denunciar o machismo que acontecia nas arquibancadas. Então, muitas mulheres tinham dificuldade de comparecer aos estádios, tinham insegurança de ir em grupos pequenos ou ir sozinha. Quando acontecer alguma coisa, não tem exatamente um protocolo de atendimento da polícia dos estádios ali para lidar com essas situações. Então, os relatos são de descaso até perpetuação da violência. Então, a gente reuniu, né, umas meninas que eram de torcidas, e aí, sem clubismo, a gente conseguiu reunir meninas do Botafogo, do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, e a gente conseguiu pensar 2 projetos de lei. Um foi sobre a instalação de fraldários e banheiros famílias nos banheiros dos estádios, e a outra foi essa que a gente já conseguiu aprovar, que agora é lei, que é a da criação de uma campanha permanente de combate ao assédio nos estádios. Ela traz algumas questões fundamentais de mecanismos, né, para tratamento dessas denúncias, como o caso do uso do circuito interno de segurança, mas o que ela traz prioritariamente é o processo de uma construção de campanha pedagógica, que isso para a gente era o fundamental, porque não só dá aporte para aquela mulher que possivelmente foi vítima de violência, mas também entender a potência que tem o futebol, tão inerente à cultura e à identidade do brasileiro. É a nossa paixão de muitos anos e se investiu muito por isso. Então, não seria nem a primeira vez que a gente vê aquele espaço como um espaço pedagógico de formação em massa, de convívio ali em massa. Então, utilizar os painéis, os telões, painéis dos estádios para passar campanhas de combate à violência contra a mulher, bem como você ter no estádio todo, né, cartazes que tragam o número do 80, que é o Disque Denúncia de Violência contra a Mulher, você trazer mais informações sobre violência, você está fazendo um processo que não é de punir depois que aconteceu, um processo pedagógico para educar homens e mulheres sobre o combate à violência contra a mulher. Então, foi um projeto muito simples, de um custo orçamentário quase nada, que mostra muito o que a gente constrói de política no mandato. Assim, eu tenho muito orgulho dessa lei, porque ela representa bastante, que muitas vezes são pequenas políticas públicas que precisam ser implementadas com esse olhar de quem vivencia. Essas pessoas nunca foram ouvidas, torcedores nunca foram ouvidos ao longo dos mega eventos e nem agora.
E quando você ouve, tem muita ideia boa, ideias simples e ideias baratas, e que tem uma potencialidade enorme. Então era um pouco disso que a gente conseguiu construir com essa lei, e com muita felicidade aprovar ela, e só não conseguimos a regulamentação dela por conta da pandemia, porque a gente já estava em processo de construção com a Secretaria Estadual de Mulheres para colocar essa campanha aí na rua ainda no início do Campeonato Brasileiro. Então, mais uma das coisas que ficou para o mundo pós-coronavírus, mas é uma das boas ideias que a gente conseguiu transformar em lei nesse 1 ano e 5 meses de mandato. Dani, e como é que foi o processo de aprovar essa lei? Teve muita resistência? Foi fácil fazer o meio de campo ali na LERJ? Conta pra gente, assim, se tem grupos assim abertamente E se anti-violência feminina nos estádios, sabe? Porque é não, e possível se que os tenha. deputados, se os deputados das bancadas dos partidos de direita compraram a ideia, ou como é que eles se comportaram nisso daí? Tem uma expressão que eu não gosto de usar porque é dos flamenguistas, mas eu acho que define muito esse momento, que é o morde as costas. Os deputados, eles precisaram... Eu sou vascaína, eu não gosto muito dessa expressão, não, mas ela pode ser bem aplicada nesse momento. É um tipo de... Porque tem ali, né, muita resistência, um movimento antifeminista, né, anti a luta das mulheres, que tenta fazer aquela caricatura mais rudimentar, né? Feminista, axila peluda, anti-homem, quer matar todo mundo, quer não sei o quê, essa coisa, né? Anda com feto no bolso, uma lógica horrorosa, né? Então, a gente apresenta um projeto que, no primeiro momento, eles tentam me embarrear pela temática. Não, como assim? Combate violência contra a mulher? Porque eles se dizem apoiadores hoje de um modo de violência que vem sendo cada vez mais visibilizado, e é inevitável. Você não pode dizer que não existe mais, né? Mas eles não querem aprovar políticas públicas voltadas para isso, porque eles entendem que é perca de privilégio. Eles estão certos. Geralmente é perca de privilégio mesmo. É isso que significa você desmontar uma sociedade que foi pautada na lógica de famílias onde a mulher é o laço submisso de uma relação ali microsocial para justificar toda a estrutura, né? Porque quando a gente fala de que o machismo ele é instrumentalizado pelo capitalismo, é porque a gente tem o reconhecimento de que essa ideia de controle da sexualidade do útero feminino faz com que a gente tenha o direito máximo à propriedade privada, porque o que seria do direito à propriedade privada se quando você morresse, acabasse tudo, você não pudesse passar para a herança, né? O que seria do nosso Brasil tão desigual, onde 6 brasileiros têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, se não fosse o controle da mulher. Então, o machismo ele é muito bem utilizado nessa relação familiar para manter a hierarquia do Estado. E aí os caras lá, a maioria dos deputados, não tem nenhum debate sobre isso. E olha para essas proposições com olhos muito revirados. Houve alguns cortes, como a palavra gênero, desde o início dessa legislatura. A palavra gênero é retirada absolutamente de qualquer proposição, na maioria das vezes, pelo parecer da própria Comissão de Constituição e Justiça. Então, é meio escandaloso pensar que a Comissão de Constituição e Justiça não reconhece a palavra gênero, quando já existe em tanta legislação brasileira quanto na academia um lastro muito grande, né? Mas, enfim. Só que não conseguiram mudar o cerne da ideia. E aí, por isso que eu usei a expressão morde as costas, porque a vontade era de verdade, não conseguia aprovar. Mas como não aprovar, né? É óbvio que teve muita batalha, não só minha, mas da minha assessoria, para a gente articular ali, mas no final das contas foi inevitável, não tinha como não ser, assim. Da mesma forma que não tinha como a Libertadores e o Brasileiro não ser do Flamengo em 2019, não tinha como não aprovar uma lei tão simples, tão potente, que desde o início, desde o seu protocolar, foi muito bem recebido
em vários setores, inclusive dentro das próprias secretarias do Executivo, e uma política simples, né? Então, literalmente, eles tiveram que se reduzir e perceber que aquele estereótipo que acha que eles querem aprovar leis como vai descer o manual da doutrinação feminista para ser dada nas escolas, eles estão muito enganados sobre o que significa o feminismo e a aplicação do olhar feminista para a construção de políticas públicas. Eu acho que esse é só um dos vários outros projetos que a gente aprovou com a temática de gênero, que eles precisaram dar a voltinha para tentar achar algo que não pudesse ser aprovado e inevitavelmente foi aprovado. Também sou autora da lei que torna o funcionamento das DEANs ininterrupto, 24 horas por dia. Autora da lei também que coloca, né, ali o percentual de atendimento de pessoas proficientes em Libras para mulheres surdas, vítimas de violência do Estado. Então, tem outras, né? Tem várias construções que a gente veio fazendo até aqui e aprovamos algumas leis e construímos outras políticas públicas também de combate à violência contra a mulher e sobre direitos sexuais e reprodutivos. Então, acho que a gente está com muita criatividade conseguindo avançar em anos de descaso de política pública para esses setores. Perguntinha rápida, você falou no começo dessa sua resposta que a mulher feminista, né, tem um estereótipo na cabeça do político de direita, enfim, do direitista em geral, de uma mulher de peluda, sei lá, que odeia homem, que anda com uma tesoura de jardinagem na bolsa para cortar pênis e tudo mais, mas existem uma série de estereótipos em relação à militância de esquerda em geral, né? O homem de esquerda é o barbudinho de óculos e tudo mais. Todo mundo tem o seu estereótipo na esquerda. Mas você acha que, às vezes, especialmente quando está na rua, fazendo trabalho de base, fazendo campanha, a esquerda ela se joga demais nesse estereótipo e perde muito contato com gente que é a priori neutra em relação à mensagem, mas tem resistência em relação à imagem? Eu acho que um pouco, mas eu acho que tem mais a ver com o processo de elitização do pensamento de esquerda e das bases sociais do que com o estereótipo. É óbvio que há esse estereótipo, você esqueceu dentro do estereótipo, o coque samurai, que é um clássico do Coque samurai, estereótipo o kit galã feio, né? o kit básico. Mas é um cenário que você tem um crescimento, acho que retomando do PT, né? Você pensar o que foi o processo de fundação do PT e as campanhas que colocaram o Lula lá em 2004, é uma junção de diversos movimentos sociais, né? Do movimento sindical com o movimento estudantil, do movimento do campo com o movimento da cidade, do movimento dos trabalhadores com o sem teto. É uma unidade, uma construção que você chega em uma esquerda que tem um programa que é pautado por diversos acadêmicos, mas que vai se capilarizando em bases sociais legítimas. Então, esse estereótipo ele cresceu e, obviamente, a direita é completamente caricata nesse processo, mas para nós de esquerda também cabe uma reflexão do quanto que a gente foi perdendo, ao passo que os governos petistas foram desidratando, os movimentos sociais também foram com ele. A gente perdeu muito a ligação com os movimentos populares. A fundação do meu partido, eu tenho muito orgulho de construir esse partido. Antes de ser deputado estadual pelo PSOL, eu sou militante do PSOL, construí núcleo, construí setorial, rodei essa cidade muito antes de ser candidato a esse estado para construir esse partido. Eu tenho muito orgulho de construir ele. Mas o PSOL ele vem de um racha, sobretudo, de cima do PT. Então, quando você tem o principal partido de massa e outros partidos ali indo numa lógica de burocratização e degeneração dos trabalhos de base, e você tem um partido que
se propõe a trazer legitimamente as pautas populares sem se dobrar à corrupção da direita, você tem um partido que começa falando da Zona Sul. Assim, isso não é demérito, isso faz parte da história do PSOL. É um partido que a gente começa falando desse lugar da Zona Sul. E aí, então, e eu estou falando do PSOL, mas é porque o PSOL ele representa essa nova geração política desde 2013 também. Então, essa geração que as pessoas viram ir para a rua agora, se criou esse estereótipo porque elas eram majoritariamente de classe média, porque a favela não estava mais descendo para as manifestações dessa forma como poderia em outros momentos. Então, há uma reflexão que a gente precisa fazer, que as nossas bases ficou para a direita, principalmente no nosso estado. Dentro do PMDB tinha uma ala que era o PMDB comunitário, né? MDB comunitário, que eles tinham a maioria das lideranças de favela do Rio. Assim, hoje em dia não mais, são outras lideranças, outros processos, mas assim, a era MDB, a quantidade de lideranças que foram cooptadas para esse programa de direita, porque houve um abandono das bases sociais, ali, principalmente pelo PT, mas responsabilidade da esquerda como um todo, né? De abandono das bases de comunidades eclesiásticas de base, associações de moradores, e essas lideranças foram sendo capitaneadas pela direita, aconteceu muito. Então, eu acho que por isso que Marielle e toda a sua eleição foi um processo tão histórico e é tão urgente que várias pessoas se deparam com conhecer Marielle só também depois que acontece a sua execução. Que a gente está realmente num processo de retomada e de junção de movimentos. A gente está falando de uma origem de tradições diferentes. Assim, eu não vou também alongar muito, mas a gente podia fazer uma reflexão que a gente está falando de movimentos que começaram como um movimento de negros em prol da liberdade e 100 anos depois eles têm, 100, 200 anos depois eles têm um movimento de trabalhadores imigrantes em prol de direitos. Esses são movimentos de trabalhadores no nosso país, mas que ao longo da história, um acontece sobre o outro. Os imigrantes que para cá vieram, que viraram funcionário público, que abriram suas empresas e que hoje são donos dos seus próprios negócios, que não são exatamente donos dos meios de produção, mas que têm uma vida de classe média estável, a experiência de luta de classe dessas pessoas é diferente da experiência daqueles que já estavam aqui antes e foram escravizados. Então a gente pode começar de lá até chegar no MDB comunitário, como eu falei. Mas é só um resumo para a gente também se perceber que esquerda ela não é feita necessariamente pela pauta do Messias. O Capital do Marx ele não é a Bíblia, ele não é o Corão, ele não é a verdade, a fé, o milagre. Quem trabalha com dogmas é a esquerda. A gente trabalha com dialética e praxis revolucionária. Então a esquerda ela precisa, nós todos de esquerda, precisamos conseguir fazer esse processo de autocrítica e conseguir colocar à frente a construção desse processo as pessoas que, ao longo da história desse país, ficaram em segundo plano. Então, isso também é ser de esquerda. Não dá para a gente... o que falta para o favelado não votar no político de direita, ao invés de esquerda, não é um grande político ir lá e falar para ele a verdade do Estado de cima a baixo. É construção cotidiana e diária. O político de direita foi lá, deu blusa no dia da eleição, no dia da votação ele volta lá e inaugura uma quadra, fica 2, 3 anos sem aparecer lá, mas volta de novo para a eleição. E nós, da esquerda, muitas vezes não estivemos lá. Então, é uma reflexão para a gente fazer e ter esse entendimento também que a gente não esteve nessas bases sociais populares, criou-se um estereótipo sobre a nossa política e agora a gente pode reconstruir isso, não trazendo a verdade de cima para baixo para as pessoas que moram em periferias, mas conseguindo construir com elas a solução para a nossa cidade e para o nosso estado. Então, acho que é um pouco uma caricatura ingrata da direita, mas é, em alguma medida, também, não vou dizer justa, né? Mas tem mérito essa caricatura. Dei essa resposta toda, fez
floreios e reflexões para que não fosse injusta essa minha reflexão sobre dar em algum nível uma legitimação do que é falado, né? Mas não legitimação é uma palavra muito forte para isso, mas trazer algum nível de reflexão para o nosso trabalho isso. Bem como também a reflexão que faz sobre esse estereótipo do feminismo, ele está focalizado onde não dá para falar de aborto num país onde o direito à vida não está legalizado ainda, sabe? E não é só o direito da mãe que, em condições precárias, faz um aborto inseguro e morre, tá? Não está legalizado o direito à vida do João Pedro, do João Vitor, de tantos outros, né? Do Marcos Vinícius, da Maria Eduarda. E aí a gente pode falar tantos outros aqui. Então, no país que mata jovens, você falar que a principal pauta das mulheres trazer o debate de que é a pauta do aborto, mas você vai ter que explicar isso muito, porque para a mulher que é mãe vítima de violência do Estado, como é que você vai dizer para ela que perdeu o filho que ela poderia, se ela tivesse tido a opção por o aborto, a vida dela seria totalmente diferente, talvez é loucura, sabe? Então, essa caricatura, ela acaba também, se a gente for um pouquinho maduro e um pouquinho responsável com o momento histórico que a gente vive, a gente também vai fazer uma reflexão sobre essas caricaturas. Refletir sobre essas caricaturas me faz construir proposições legislativas como essa do assédio, que a gente debateu aqui, que é uma proposição que é difícil para a extrema-direita encostar na caricatura deles. Eles só não conseguem encostar porque, para construir nossos projetos, nossas proposições, eu faço o cruzamento de raça, classe e gênero, entendendo que classe é categoria social e gênero e raça é definição desse processo, né? Então, são características que elas se mesclam. Você só tem a condição de classe justificada pela raça e pelo gênero. Então, a gente precisa enfrentar essas esferas, bem como o debate da sexualidade dos LGBTs, como uma única coisa só. Não deveria existir, né, frentes identitárias e elas serem versus o debate de classe. O que existe é luta de classes, como sempre existiu, como Marx diria, a história do mundo é a história da luta de classes que sempre existiu e que agora se utiliza dos marcadores de raça, de gênero e de sexualidade para perpetuar a sua diferenciação. Posso fazer uma pergunta para a Dani? Claro, Fagner. Vai lá. Bom, Dani, você estava falando da questão da construção política, que é uma coisa que eu concordo muito, a gente construir junto com as pessoas, sem receita de bolo, né? Eu queria que você falasse um pouco o que você desse a sua opinião, trazendo para os dias atuais, né, em que a militância, de certa forma, ela se pulveriza muito, até por conta da gente viver numa era muito tecnológica, viver muito na internet, né? É o caso das militâncias virtuais, que não, como a gente costuma dizer, nunca colocaram o pé no barro, né? Que gostam muito de colocar suas verdades através do computador, mas que nunca participou de um movimento real, um movimento social real. Eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso, né? Sobre as militâncias virtuais aqui, as que não constroem com a base de uma maneira real, né? O que você acha desse movimento de até a gente, tipo, de podcasters, de youtubers e de pessoas que até nunca tiveram inserção política nenhuma, né, nos seus próprios territórios, mas que passam a regimentar algumas centenas de milhares e até milhões de seguidores a partir da militância virtual. Você vê como algo válido para a transformação da sociedade também, ou é algo que tende a se perder pelo fato de que não é real na vida das pessoas, né? Não tem o contato real com a vida das pessoas, principalmente aquelas que estão mais à margem desse tipo de realidade? É fundamental
não tem luta de classes dissociada, assim. Acho que vários teóricos negros da academia já escreveram, né, ao longo da história, e dentro dos Estados Unidos, né, Angela Davis trazia muito isso, que não basta o negro para lutar contra o racismo, né? É preciso do branco, e é preciso que o branco adote práticas antirracistas. Então você não tem como romper com as estruturas raciais se você não tiver, ainda mais num país miscigenado e tão diversificado quanto o Brasil, se você não tiver um projeto de nação que corresponda, né, que unifique esses fatores. Então, acredito que todas as pessoas, a gente trabalhando em rede, todas as pessoas são fundamentais. As pessoas, elas precisam estar do seu lugar e denunciar. Os negros do Brasil, eles precisam da classe média branca denunciando do seu lugar, inclusive do seu lugar muitas vezes de privilégio, de segurança, para fazer as denúncias. Então, se você atua na mídia, como você pode ter uma atuação na mídia que dê visibilidade a essas pessoas? Se você é engenheiro, como você pode fazer o processo de edificar a cidade de um modo que seja uma cidade mais integrada possível? Se você é um economista, como você pensa na microeconomia, na economia do território, em detrimento da economia financeira? Então, eu acho que da onde se está, sempre se pode fazer algo e se deve fazer algo. Porque, como diria mesmo Martin Luther King, né? O que nos incomoda não é o grito dos maus, né? Mas o silêncio dos bons. Então, se você olha e vê uma situação racista e aquilo de alguma forma te desperta empatia, te indigna sobre o que está acontecendo, você precisa e deve se posicionar. Até porque muitas vezes as pessoas... E aí quando você vai numa análise mais subjetiva, né, as pessoas elas vão sofrer racismo, será mais violento quanto mais solitária e vulnerabilizada ela estiver, né? Então, as cenas mais bárbaras talvez só tenha ali do lado daquela pessoa negra alguma pessoa branca que possa ter uma postura antirracista. Eu estou dividindo dessa forma para a gente ter uma materialização do que eu estou falando, mas na prática eu acho que não se divide assim. As famílias brasileiras não se dividem tão bem assim. O processo de democracia racial e miscigenação no Brasil não tem como hoje a gente dividir somente de uma coisa de outra. E por isso que o primeiro argumento racista é a ideia de que eu tenho um amigo negro, eu namorei uma pessoa negra, meu pai é negro, minha mãe é negra, porque de fato isso demonstra, né, o quanto que a democracia racial existe aqui no Brasil. Então eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa de algum lugar. Agora, o que eu acho também é que o que você tem que fazer tem que ter mais impacto para outras pessoas do que para o seu ego. Esse é o meu parâmetro, para que a gente estabeleça não juízo de valor, mas consiga realmente falar para mais de nós mesmos. Eu venho de uma geração, né, eu sou dessa geração jovem, como eu falei, da pós-redemocratização, governos petistas, e a minha geração, eu vejo que a gente tem uma urgência muito grande e uma opinião muito forte. E a gente confunde opinião com posicionamento político muitas vezes. Então, não adianta você ter a opinião mais revolucionária se a sua opinião só agrega você mesmo. A sua opinião ela tem que ser capaz de impactar outras pessoas. Então, o que é a única coisa que a gente não pode... Você pode fazer qualquer coisa de qualquer lugar da sociedade que você esteja para que ela seja mais justa, para ter práticas antirracistas e antimachistas. Você só não pode fazer isso para ter o retorno para si só, e não para um retorno coletivo, não para um retorno amplo e generalizado. Então, acho que esses são parâmetros que eu, pelo menos, coloco na minha cabeça para entender que eu preciso atuar em rede. Eu, como deputado estadual, preciso me relacionar com a arte, preciso me relacionar com quem está na mídia, preciso me relacionar com a academia,
preciso me relacionar com os movimentos sociais. Então, o que falta muitas vezes é abrir o protagonismo para a gente ouvir quem tem a vivência sobre aquilo. Eu não acho que o lugar de fala é a melhor definição para a gente conseguir construir o espaço de escuta das pessoas mais vulnerabilizadas. Eu não acho que isso determina. Não acho, por exemplo, que para falar sobre a vida em favelas, apenas favelados podem falar. Acho que há muitos acadêmicos e muitas pessoas que construíram políticas públicas que podem contribuir para esse espaço. Mas o protagonismo ele tem que ser dado especialmente para quem vivencia aquilo. E é isso que falta na nossa democracia, porque quando vai decidir as linhas de ônibus, o trabalhador que pega essa linha de ônibus não é chamado para dizer até que horas e quantos ônibus tem que ter. Quando vai dividir lá a grade de horário nas universidades, os estudantes, menos ainda os cotistas, são efetivamente chamados para esse debate de modo amplificado. Então, há de se romper com essas estruturas que são racistas do nosso Estado, que guetificam a maioria da população e deixa a tomada de decisão também num gueto de elite, né? Tem os grandes guetos populares que são colocados à margem e o gueto de elite que toma a decisão por todos. Então, acho que de todos os lugares a gente precisa de todas as pessoas, vamos precisar de todo mundo para fazer a revolução. Na minha cabeça é 99% contra 1%. Dani, um comentário aqui e mais uma pergunta. O comentário aí que você falou do o povo não é chamado, o povo que é o interessado nas políticas públicas não é chamado para decidir, né? Essa participação a gente vê quando interessa o grande capital, né? Um exemplo prático, corriqueiro que a gente tem da semana passada é a reunião do Bolsonaro para articular a final das medidas de quarentena com uma dúzia ali de grandes empresários, né, numa live. Mas a pergunta é porque... O que é vocês? A live que foi no STF, com a anuência do Toffoli. Não, depois disso teve uma live no Planalto. A live do Peladão. Foi aqui do empresário Peladão, tomando banho. Mas enfim, foi só um comentário. A pergunta é que estamos, teoricamente, num ano eleitoral, né? A gente não sabe aí se vai precisar adiar as eleições ainda por decorrência da pandemia, mas teoricamente é um ano eleitoral. E no final da semana passada, o público geral e também o próprio partido e sua base foi surpreendida, né, com uma entrevista do deputado Marcelo Freixo no Globo, anunciando a desistência do que seria sua terceira candidatura a prefeito. O Freixo, que é inegavelmente o maior nome do PSOL nacionalmente, nome construído ao longo de 3 mandatos na LERJ, um mandato de deputado federal e 2 candidaturas a prefeito, na qual ele não apenas ficou em segundo lugar, como ele representou a oposição ao projeto do PMDB do Rio de Janeiro e o nome principal da esquerda no Estado, né? E a partir dessa desistência, o jogo eleitoral para a esquerda fica bastante embaralhado para a próxima eleição municipal. Queria saber o que você pensa desse quadro. Primeiro, eu acho que antes de mais nada dizer que eu lamento, né? Respeito, mas lamento a decisão do Marcelo. Seja hoje como parlamentar e uma das dirigentes partidárias que entende a responsabilidade e desafio que a gente tem para o próximo período, seja como aquela jovem militante que conhece e se encanta pelo pessoal com a campanha a prefeito do Marcelo de 2012. Assim. E tem muito... E a história de militância, principalmente dentro do pessoal, ela está muito ligada às pautas que o mandato do Freixo tocou por muitos anos e que as suas candidaturas também tocaram. E aí, certamente, é uma decisão que eu respeito também, porque eu olho a dificuldade que está colocada nela, né? A fragilidade das situações. Hoje o Marcelo ele protagoniza uma importante batalha na Câmara Federal que consegue ali rivalizar diretamente com o Bolsonaro. E aí a gente não está falando
de um governo de direita somente. A gente está falando de um governo que ameaça as estruturas democráticas do nosso país. O que a gente está vendo hoje com as denúncias do empresário lá, Paulo Marinho, o Sérgio Moro, interferência na PF, são situações já que fragilizam, né, o Bolsonaro ali no poder, mas a gente vê cada vez mais ele avançando na ideia totalitária do Estado, seja quando ele troca os ministros e diz que o ministro ideal deveria ser ele, seja quando ele coloca em meio à pandemia o exército, as Forças Armadas para produzir em massa comprimidos de cloroquina com a desculpa canalha de que se todo mundo tomar cloroquina, todo mundo pode voltar a trabalhar normal, como se vendendo a cloroquina, como se a cloroquina fosse a cura, o que não é. É um dos medicamentos que podem ser utilizados para os sintomas do coronavírus, que podem trazer melhorias, mas que também não. É um mecanismo que ainda está em estudos do que tange o coronavírus, o tratamento do coronavírus. E Bolsonaro coloca o exército para produzir em massa, tenta mudar a bula do remédio, oficializa o protocolo de atendimento de coronavírus, colocando o receituário de cloroquina para 100% dos casos, e agora quer colocar o exército para distribuir esse comprimido. Então, veja só, Bolsonaro não só defende e verbaliza nas suas coletivas de imprensa uma linha antidemocrática que ele tenta enganar a população dizendo que é só uma gripezinha e tudo pode continuar normal. Bolsonaro ele demonstra para as pessoas com essas atuações o quanto que a nossa democracia está em risco. Então, o Marcelo olha para o cenário que ele tem ali na Câmara e se vê fundamental, exatamente pelo que você comentou, pelo tamanho dele, pela projeção, pela história. Várias das batalhas que a gente conseguiu travar ali na Câmara, a retirada do excludente de ilicitude do pacote anticrime, a mudança da redação em vários pontos da reforma da Previdência, que suavizavam, né? Não só retomava o BAP, benefício continuado, como também retomou ali algumas categorias, até a luta hoje, que foi a aprovação da renda básica emergencial. Então, Marcelo é um quadro político, acho que não só do PSOL, mas da esquerda brasileira. E o trabalho que ele tem feito lá na Câmara Federal é do tamanho dessa história e desse trabalho que não só ele, mas muitos pessoalistas construíram até aqui. E certamente olhar para isso e olhar para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que a gente sabe que o que está em jogo nessa eleição não é só o cargo executivo da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe que está em jogo a própria democracia, a gente conseguir enxugar, né, desidratar o fascismo, derrotar Bolsonaro nas eleições municipais e seus candidatos e trazer projetos do campo progressista, em especial de esquerda, para a vitória eleitoral e em capitais importantes como o Rio de Janeiro era fundamental também. O Marcelo, acho que mais do que eu mesmo, ele sabe com certeza do tamanho que era essa tarefa e da importância dela para a conjuntura nacional. E aí eu acho que o pesar essas duas tarefas é muito difícil, eu não consigo nem me imaginar nessa situação. E acredito que não deve ter sido fácil para o Marcelo decidir. Ele junta alguns elementos e o elemento central que ele coloca para essa desistência, para além da questão da própria segurança, da segurança da família, mas ele coloca ali a necessidade de construções de frente amplas de resistência ao fascismo. E esse ele coloca como marcador fundamental que fez ele, na balança, decidir pelo Congresso em detrimento da candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro. Porque a necessidade de formar frente amplas contra o fascismo nas mais diferentes esferas do poder público, bem como nos territórios, é a nossa primeira tarefa do dia, e o Marcelo se viu mais fundamental, mais importante, contribuindo mais para essa tarefa hoje no Congresso.
reitero, acho que é uma decisão difícil. Eu não necessariamente concordo com essa decisão do Marcelo, mas, acima de tudo, eu entendo e respeito o que ele está fazendo e também consigo ver o lado que a gente vai conseguir construir com isso, que não, a gente não está perdendo o Marcelo na prefeitura. A gente está ganhando o Marcelo na Batalha Nacional. Agora, certamente, isso deixa o cenário mais em aberto para o Rio, mas acho que talvez com a possibilidade de surgir novos projetos, né? Num cenário de instabilidade política, num cenário onde Wilson Witzel saiu de 1% para 50%, a gente sabe que o cenário da política brasileira, em geral, está em aberto. Então, de repente, trazer novas candidaturas que consigam também manter esse padrão de uma frente de resistência ampla e democrática contra o fascismo, eu acho que talvez consiga que a gente amplie mais setores. Talvez a gente sinta a falta do Marcelo, mas consiga mensurar que uma outra candidatura vai também abrir novos horizontes que até então a gente não tinha aberto com o Marcelo. Acho que é um debate duro. Eu, particularmente, não superei. Confesso para vocês, não superei isso ainda. Mas estou aí dentro do partido agora no debate intenso do que fazer pós essa desistência do Marcelo. Me parece, Dani, não sei se você viu hoje, que o Lula falou alguma coisa tipo, se o PDT quer seguir outro caminho, que vá com Deus, se a Marina quiser seguir outro caminho, que vá com Deus, nós vamos seguir o nosso. Você acha que o pessoal, não só aqui no Rio, mas como em outras cidades, pode ficar nessa encruzilhada com quem você quer dançar, se quer dançar com o PDT ou com o PT nas candidaturas, inviabilizando assim uma frente ampla, mesmo quando o candidato de consenso não é nem do PT e nem do PDT? Olha, eu acho um pouco mais difícil. O pessoal, nosso partido, né? O meu partido, ele é um partido que veio de um processo de ruptura muito grande com todos esses partidos, do PDT ao PT. E quando eles ainda estavam ali, né, no processo de tomada do poder e a manutenção ali dos governos petistas, o pessoal foi oposição e segue mantendo o que defendeu enquanto oposição do PT. Hoje, para a gente, não é um processo simples e fácil. Fazer uma aliança com qualquer um desses partidos que no passado foram para nós os principais algozes, né? Foi durante os governos petistas que a gente teve um aumento da militarização nas favelas. Assim, a guerra se desenhou dramática, como a gente vê hoje, ainda nos governos petistas, que foram fundamentais para isso. A primeira intervenção militar na Maré foi ainda no governo Dilma. Então não tem como a gente não olhar para o passado, a gente não tem como perder essa memória. Mas o momento que a gente vive é de tanta urgência, de tanta responsabilidade, que inevitavelmente a gente precisa entender que não faz política só para nós mesmos, mas para o todo, e esse todo, o que há de melhor para fazer nesse momento é não ser sectário e conseguir construir frentes amplas democráticas de enfrentamento ao fascismo. Hoje a gente tenta conversar enquanto partido com os mais diversos partidos desse campo progressista. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma dificuldade devido até à manutenção de candidatura própria do PDT, mas a nível nacional a gente tem tentado construir uma boa relação, tem tentado construir, né, trabalho junto, mas o nosso alinhamento tem se materializado prioritariamente com PT e em algum nível com PCdoB também. Eu acho que é óbvio que ainda é um cenário muito incerto, eu estaria certamente errando aqui se eu desse qualquer questão como fechada e finalizada, mas o cenário é onde a gente vê hoje partidos progressistas indo para uma linha mais ao centro, enquanto que o PSOL está de um lado onde a gente propõe, na verdade, a radicalização dos processos a trazida mais para a esquerda. Então, nesse puxar que a gente está fazendo, trazendo mais para a esquerda, o PDT não tem sido um partido, bem como a Rede e o PSB, que tem respondido a esses chamados. O próprio
protocolo de impeachment que a gente fez hoje, impeachment popular que contou com mais de 7 partidos, a gente não conseguiu articular a assinatura do PDT e do PSD. Ambos partidos, que verdade seja dita, muito justa, já protocolaram pedidos de impeachment anteriores. Mas o próprio PT e até alguns parlamentares do PSOL também protocolaram. E aí a ideia de protocolar esse, a diferença desse para os outros 29, é a tentativa de aglutinar um processo de impeachment popular que venha desde da base social até as grandes lideranças políticas. Então, é um partido que tenta contar com movimentos sociais, um impeachment, né? Com movimentos sociais, com outros partidos, com figuras da sociedade civil no geral. E eu acho que a construção desse impeachment, a gente ainda está tentando trazer para a construção do dia a dia esses partidos, mas hoje por hoje, o cenário é que há muito mais alinhamento e tratativa com partidos como o PT e PCdoB do que outros partidos do campo progressista, mas certamente a gente está aí ainda com um cenário muito em aberto para 2020. Para o debate de candidato de prefeitura, debate de eleição municipal para 2020. A gente ainda está com ele bastante em aberto, até porque não se sabe se a eleição vai se manter em outubro e, ao que tudo indica, ela vai estar adiada para dezembro. Né? O Maia já aceitou o primeiro de adiamento das eleições ali e o debate está em tramitação no Congresso. Bom, esse foi o Lado B do Rio número 149. Lembrando que o Lado B do Rio está em todas as redes sociais. Acesse youtube.com/Lado B do Rio e assista as lives que fizemos nessas últimas semanas. A de quarta-feira foi com a Tainá de Paula e a Lana de Holanda. Acesse também nosso site ladobdorio.com.br, que temos sempre textos novos. Agradecemos a presença virtual de Dani Monteiro. Muito obrigado, Dani. Alguma consideração final? O jabá das suas redes aí para quem quiser te seguir. É isso aí. Acho que só agradecer o convite também de vocês. Gostei bastante do nosso debate, consegui trazer bastante coisas. Fico muito feliz. Já fico aí à disposição para outros convites, porque a gente debateu bastante, mas ainda certamente há muito o que debater. E dizer aí para a galera que acompanha o Lado B, para também acompanhar o Lado B da política na Alerj, acompanhando meu mandato e as redes sociais. Dani Monteiro, .pessoal, o Dani Monteiro só, no Facebook, Twitter, Instagram, segue lá, acompanha nosso mandato e acompanha as nossas proposições, tanto na Alerj, mas também nos movimentos sociais de base. Fagner E Torres, mais uma boa vez noite. agradeço o convite. Boa noite, Fagner. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigado, Dani, pela presença, pela conversa. Eu confesso que eu estou cansado. Eu falei pouco nesse programa, eu perguntei pouco nesse programa, porque eu realmente me sentindo avalanchado pelo momento atual, por tudo que está acontecendo, pelas notícias ruins, notícias da pandemia, as notícias do genocídio do Estado brasileiro. Confesso que pela primeira vez em muito tempo me perguntei se valia a pena eu continuar fazendo o programa, porque eu já venho me sentindo muito repetitivo mesmo no que eu tenho a dizer. Eu não sei nem até que ponto eu estou conseguindo acrescentar mais com o debate, porque a pessoa que ouve o programa hoje pela primeira vez vai pegar o programa de semana passada e vai me pegar falando praticamente a mesma coisa, mas é porque é difícil falar coisas diferentes diante dos mesmos absurdos acontecendo. Eu estou me sentindo cansado com relação a isso. Então, eu digo de coração que pela primeira vez ao longo de muito tempo eu pensei se vale a pena continuar fazendo isso. É melhor pegar, reunir minhas forças e escrever meus livros que eu tenho vontade de escrever, enfim, continuar me cuidando, sobreviver diante desse cenário todo. Mas, enfim, como ninguém tem nada a ver com as minhas crises existenciais,
Agradecer por a gente estar vivo mais uma semana aqui para poder estar falando para o nosso público. Para quem está chegando agora, o Lado B tem sido bastante procurado nas redes sociais nas últimas semanas, eu por conta da quantidade de noticiários negativos, né? E então quem está chegando agora não se impacte com o meu estado de espírito. Normalmente não sou assim, mas eu acho que quem está bem na circunstância que a gente está vivendo ou já morreu ou não está entendendo nada. Então é isso. Obrigado a todos mais uma vez e até semana que vem. Boa noite, Caio Belandi. Primeiramente, agradecer a presença da Dani, né? Muito enriquecedor, como eu falei, a gente acho que já trouxemos todos os deputados estaduais do pessoal, né? Eliomar, Renata, Mônica, Serafine, agora Dani, tem mais alguém? Estou esquecendo de alguém? Enfim, só vocês 5, né? Isso, já falamos com todos, então, em períodos diferentes. O Serafine ainda na campanha, o Eliomar antes, enquanto vereador, e essas 3 mulheres aí importantíssimas. Não, Eliomar já era deputado, mas foi na legislatura passada. Foi na legislatura passada, foi 2017 ou 2018. Verdade. Então, bem legal, né? A gente está aqui procurando achar onde resistir. Realmente, o programa de hoje foi um pouco mais para baixo do que a gente gostaria que fosse. Faço minhas palavras do Fagner quanto ao momento. Não é o momento da gente estar bem, não tem como a gente estar bem, a gente vai seguindo. E nisso de ir seguindo, terça-feira foi meu aniversário, como o Alcísio falou lá na minha apresentação. Agradecer a todo mundo, muita gente, muitos ouvintes vieram falar comigo lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, meu pessoal, enfim. Foi bem legal receber o carinho de vocês nesse momento. Eu comemorei aqui, estou aqui com a minha namorada e com a minha mãe fazendo a quarentena, comemorei. Mais um ano de vida, mais um ano resistindo. Acho importante comemorar. Agradecer especialmente a Helena. A Helena foi, sei lá, acho que foi minha vida, ganhei uma vida aí. A Helena é filha do Luiz Gabriel, que é um ouvinte nosso, e ela gravou um vídeo, ele gravou um vídeo dela, me dando parabéns, cara, e aquilo me fez chorar, né? Eu que não choro tanto assim, na terça-feira me peguei chorando bastante, porque era meu aniversário, já tinha tomado um esquisinho já mais, e a Helena me fez, chorar muito. Então, Helena, muito obrigado por você, pelas crianças, pelos mais jovens, que a gente luta por uma sociedade um pouco melhor. Faz o Lado B valer a pena, pessoas como você, como o Luiz Gabriel, todos os ouvintes. Então, muito obrigado. E queria dizer só também para finalizar, para não deixar aí a emoção tomar conta, fazer também, passar um pouco de raiva, né? Dizer que, infelizmente, o clube de reaças do Flamengo, o clube que eu me orgulho em torcer, opta, através do seu presidente Rodolfo Landim e demais dirigentes, a ser o clube símbolo do regime Jair Bolsonaro. Eu vou escrever sobre isso, talvez fale sobre isso até depois, coloque as ideias mais centralizadas na semana que vem, mas é isso, né? A gente resiste aqui, o Flamengo da gente, do qual me orgulho muito, resiste, Flamengo antifascista, Flamengo comunista, enfim, tem resistência, tem gente querendo botar uma vírgula, mas infelizmente o clube está sendo comandado por gente que poderia estar facilmente numa secretaria ou no ministério do governo Jair Bolsonaro. Gente alinhada ideologicamente e não só por interesse. Gente que não tem a menor vergonha em babar o ovo, chupar o saco dos poderosos, e sendo esses poderosos Jair Bolsonaro, que hoje ocupa a cadeira da presidência do Brasil. Símbolo disso tudo, e infelizmente o meu clube fez essa opção, e é uma mancha que a gente vai ter que guardar aí para o resto da vida, e vai fazer um esforço danado para pagar, e provavelmente não vai conseguir pagar. Faço novamente ressalvas de que a gente resiste,
e temos resistência, mas infelizmente estamos sendo trucidados, como na política institucional, como na política nacional, como na política estadual, como na política municipal, a gente está perdendo. Então, no Flamengo não é diferente. Então, eu queria deixar essa indignação aí. É isso. Muito obrigado, Dani. Semana que vem tem mais lá do B do Rio e, pelo amor de Deus, vamos tentar ficar vivos, porque tá foda. É isso. Pois Daniel, é. Semana que vem tem mais. Não, brincando. Daniel, boa noite. Antes do Daniel falar, posso só fazer um adendozinho pequeno? Juro que é pequeno. Fala, Fagner, fala. Porque eu acho que não pode passar batido o número. A gente não falou aqui, a gente vem falando sobre tudo, óbvio, mas tem tanta coisa que não dá para poder falar tudo, mas a gente falou muita coisa e isso a gente não falou. Hoje, especificamente hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020, foram 1.188 vidas brasileiras perdidas para o coronavírus, sem nenhuma demonstração de solidariedade, nem das lideranças, isso aí eu nem espero mais, enfim. Essa gente eu só espero que morra, não espero mais nada deles, eu só espero que morra, com todas as palavras, é isso que eu espero. Que Jair Bolsonaro, sua família, seus ministros, todos, morram, é o mínimo que eu espero. Mas nenhuma solidariedade humana, coletiva, brasileiro, essas pessoas que morreram no dia de hoje, no dia 21 de maio de 2020. O que me leva a crer, não estou errado quando afirmo, por mais que exista uma visão romanceada desse país, de que somos um país de gente boa, de gente acolhedora e etc. Não, muito dizer, mas nem um povo nós somos. Nós somos um amontoado de gente que não faz a menor ideia do que faz no mundo. Não faz a menor ideia do seu próprio lugar no mundo. Quando 1.188 pessoas morrem, a grande maioria dessas mortes, absolutamente evitáveis, morrem, e nada acontece, é como se fosse um dia normal, né? Como diz a música do Gilberto Gil, né? A gente continua na nossa sala de jantar, acostumados a nascer e morrer, só me leva a crer que isso aqui nem um povo é. O Brasil ainda... Talvez um dia a gente chegue lá e isso aqui pode ser considerado um país e nós possamos ser considerados um povo. A gente é tudo, menos isso. Hoje eu diria que o brasileiro é um amontoado de gente que não sabe sequer seu lugar no mundo. Vai lá, Daniel. Obrigado, Dani, pela presença virtual, que é o que dá nesse momento atual. Faço cor aí nas críticas do Caio ao posicionamento lamentável institucional do Flamengo, de nesse momento querer, enquanto morrem 1.200 pessoas por dia, querendo voltar a treinamento, como se a moderna estrutura montada no ninho do urubu para prever a entrada de pessoas, de jogadores contaminados, etc., que todo mundo vai de carro, eles são privilegiados, como se não tivesse todo um pessoal de apoio, né? O cara que cuida do gramado, o porteiro, que tem que ir de ônibus para lá e tem que se expor. E fora o sinal que isso dá aos milhões de torcedores do clube Brasil afora, de que se o Flamengo está voltando a treinar é porque tem algum grau de normalidade, né, no país. Então a gente também pode retomar as nossas rotinas normalmente, enquanto o número de contaminados e de mortes pelo coronavírus continua crescendo exponencialmente. Mas, enfim, não me alongando mais, boa noite. Eu reforço o agradecimento a Dani, agradeço ao ouvinte pela audiência e estaremos aqui na semana que vem com o Lado B do Rio 150, que é um puta número redondo. ZYB 1177, Rio de Janeiro. Você ouviu Lado B do Rio, mais uma produção da Central 3.
estamos encerrando por hoje. Boa noite e até a próxima.